Muito prazer a todos. Meu nome é Clério Quaresma. Eu sou funcionário do IBE, sou superintendente acadêmico e eu cuido de toda a parte logística do curso de vocês. Desde o trabalho com a coordenação até o trabalho com a logística de aulas e turmas. E a gente deixa os conteúdos para os professores e coordenadores, mas a gente faz um trabalho junto com eles. Tem mais gente entrando, autorizando aqui à medida que for, tá? Nessa nossa conversa de hoje, a gente deve falar aí por mais ou menos uma hora e pouquinho, dependendo das dúvidas e das necessidades que vocês tiverem. E nessa uma hora eu vou apresentar para vocês uma visão global do que é o nosso programa, do que é o IBE, do que é o nosso curso, né? O nosso curso de saúde. E no final, e algumas informações importantes de acesso também, que a gente vai falar, que são informações que a gente não vai ter tempo depois para tratar quando começar o curso, porque a gente vai falar mais de conteúdo, né? Então, hoje a gente não fala de conteúdo. A nossa conversa deve durar aí mais ou menos uma hora, tá? Então, vamos começando. Aparece a minha tela inteira para vocês aí ou está cortando? Está inteira. Está inteira, né? Então, vamos lá. Essa é a proposta do IBE para vocês. O IBE tem a proposta de fazer uma pós-graduação, na verdade, um MBA, né? É importante a gente falar, porque é uma questão de sopa de letrinhas, né? De troca de siglas, né? Na verdade, um MBA nada mais é do que uma pós-graduação, lato sensu, nível especialização. A gente vai falar um pouquinho depois sobre regulamentação do MEC. Então, a proposta do IBE é trazer um programa diferenciado para vocês. Um programa que vocês não vão ver em escola nenhuma no mundo, porque a gente junta o que tem de melhor nas maiores escolas do mundo e a gente trouxe para um programa para a gente poder colocar para vocês, né? Esse programa de ascensão acadêmica e profissional. É uma preocupação muito mais do que fazer um programa de MBA. A gente está preocupado com a carreira dos nossos alunos. Então, esse programa é todo desenvolvido para que você possa utilizar essa pós-graduação para você alavancar a sua carreira. Ah, então é uma garantia que eu vou alavancar a minha carreira se eu fazer esse MBA? Não, não. A gente não pode garantir isso, né? Porque tem um mercado com outras vagas. Mas a gente sabe o seguinte, que todos os pré-requisitos necessários e toda a aplicação que a gente tiver vai estar disponível. Oi, Lindy, pode falar? Abre o seu microfone. Bom dia. Desculpa o atraso. Bom dia, bom dia. Bom, seguindo aqui, então, a nossa ideia, então, é a gente trazer um programa de educação executiva, né, focado na sua área, onde a gente tem essa espiral aqui, que a gente faz um trabalho. Pois não? Onde a gente tem essa espiral aqui, que começa na pós-graduação, que migra para um MBA e que volta lá na parte específica. A gente vai falar um pouquinho como é que esse programa está desenhado para vocês daqui a pouco, tá? Lembrando que a parte pós, ela é para gerentes e supervisores, a parte de MBA é uma parte mais gerencial, é para quem já está em posição de liderança, já tem uma experiência maior de mercado, e a gente tem a parte também, que é a parte específica para CEOs, e a gente tem também os módulos complementares e também tem os programas internacionais. Então, essa é a ideia, que a gente possa fazer essa espiral e fazer esse encaminhamento aqui, e vocês vão ver como é que o nosso programa está desenvolvido nesse sentido, de trazer para vocês toda essa parte. Lembrando que a gente procura fazer um programa que seja mais prático do que teórico, porque a gente entende que muita coisa de parte teórica vocês já trazem na sua bagagem. E como é um curso de gestão, a gente precisa de prática de gestão dentro de sala de aula. Então, a nossa ideia é trazer o mercado
o máximo possível para dentro de sala, para que vocês tenham essa experiência e que essa experiência você possa usar. Porque o objetivo de uma pós-graduação é você aprender em sala e aplicar amanhã no seu dia a dia, é você ter respostas imediatas do que você está fazendo no seu curso. Para o curso fazer sentido para vocês, você tem que ter essa resposta, né? E a ideia é que isso possa repercutir para você profissionalmente. Começando, o fato da gente estar aqui significa que vocês passaram por algumas etapas, né? Uma etapa de seleção com análise de perfil, uma etapa, né, onde vocês apresentaram o diploma de graduação de vocês, ou seja, para fazer uma pós-graduação, obrigatoriamente você tem que ser graduado, né? Para que você possa ser devidamente certificado pelo MEC, né? A gente tem um código de conduta, um manual do aluno e um regulamento que ficam à disposição no nosso sistema. Vocês não receberam esses documentos, mas eles vão ficar disponíveis no sistema nosso Smart para vocês poderem consultar e emitir quando vocês precisarem dele, tá? Geralmente os regulamentos e os códigos de conduta, a gente lê quando precisa, né? Mas é importante dar uma lidinha lá, porque tem informações importantes. É claro que muita coisa do que a gente vai falar aqui já está lá nesse documento lá, e a gente vai antecipar o que é mais crítico aqui para vocês, porque o curso é padrão, né? Padrão MEC, então não muda muito a parte conceitual com algumas variações, né? O que a gente muda mesmo é logística e dinâmica de aula, porque isso independe de MEC, né? E lá também vocês devem ter assinado um termo de concordância e ciência. Então, é importante que vocês leiam e vejam se realmente vocês estão de acordo com tudo. Nada diferente do que está no contrato que vocês já receberam, tá? Então, está tudo alinhado, está tudo bem amarrado lá. Mas é importante dizer o seguinte, essa etapa, o fato de vocês estarem aqui, significa que vocês já passaram por ela. Regulamentação de curso. Eu comecei falando da questão do MBA, e a gente tem muitas dúvidas, né? Eu não sei quem aqui já fez pós-graduação, quem aqui já fez MBA, mas é importante a gente dizer algumas coisas importantes sobre regulamentação do MEC, tá? Esse material aqui eu tirei dessa portaria do MEC, que é a CNSS número 1 de 2018, que é a última edição que saiu, né? Da Câmara Superior de Educação, e ela tem algumas informações importantes. A primeira dela, né, é que aqui separa o que é stricto sensu do que é lato sensu. O nosso programa de MBA, ele é um programa lato sensu, ou seja, um programa eminentemente prático e profissional. No nosso caso, o nosso programa é especialização e tem carga horária acima de 360 horas. Lembra que eu pus horas, não pus horas aula. Você assinou um contrato onde está escrito 432 horas aula, né? Por quê? Porque isso é hora MEC, hora de 50 minutos, né? E 360 é hora cheia, hora relógio, 60 minutos. É simplesmente uma questão de conversão. Então, um curso, para ser considerado especialização, ele tem que ter carga acima de 360 horas cheia. Se ele tiver entre 180 e 360, é um curso de aperfeiçoamento. E se ele tiver abaixo de 180, é um curso de atualização. O que é importante a gente dizer isso? Porque todos esses três são cursos de pós-graduação lato sensu. Mas eles não podem ser chamados de MBA, à exceção da especialização. Então, o único que pode ser chamado de especialização no Brasil pode ser chamado de MBA. Então, quando você fala, fiz uma pós, é muito comum a gente ouvir as pessoas falar, né? Eu fiz uma pós-graduação já, agora eu quero fazer um MBA. Qual que é a diferença nessa fala? Provavelmente ela fez um curso de aperfeiçoamento ou um curso de atualização e agora vai fazer uma especialização. Porque a especialização pode ser chamada de MBA no Brasil com uma condição. A escola tem que ter programa desenvolvido com uma escola estrangeira, uma escola internacional, para que possa ser chamado de MBA. Isso quer dizer que nem todo mundo que está vendendo MBA no mercado aí pode chamar de MBA a sua pós, lato sensu, nível especialização. Mas nós podemos, porque nós temos programas com Harvard, nós temos programa com Stanford, nós temos programas com o Miami. Então, a gente tem várias escolas americanas que a gente pode fazer extensão, e são programas desenvolvidos em conjunto com eles. Então,
Então, é legal a gente chamar o nosso curso de MBA, por isso a gente oferta para vocês como MBA em saúde. Então, tem que atender o disposto nesse. E outras informações importantes que tem nesta portaria primeiro, corpo docente, pelo menos 50% tem que ser mestre ou doutor, ou seja, tem que ter stricto sensu reconhecido. Vocês verão no certificado de vocês que 90% dos nossos professores são stricto sensu, tá? Mas a gente opta por professor que esteja no mercado. Então, ser stricto sensu só para a gente não é suficiente. Tem que ser stricto sensu, sim, e ele tem que estar trabalhando no mercado, porque senão ele não consegue trazer uma realidade para a sala de aula. Carga horária mínima de 360 horas e presença mínima de 75%. Eu vou voltar a falar nesse 75% lá na frente, quando a gente falar da operação do curso. Mas é importante colocar aqui para vocês, para vocês saberem que isso é uma exigência do MEC, não é uma exigência da escola. O MEC exige frequência mínima de 75%, tá? E outro que é a instituição responsável pelo curso é quem expede o seu certificado. Então, quem entrega o curso para você é quem é responsável pela entrega do certificado, que a gente vai falar mais no final sobre certificação. Ok? Então, de regulamentação, é importante a gente dar essas informações para vocês. Essa portaria aí, número 1 de 2018, ela é enorme e ela tem muito mais coisas lá, se vocês quiserem. Foi lá que eu tirei essas informações. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, fique à vontade de entrar no site do MEC e pesquisar lá. Tem bastante coisa interessante lá. Bom, processo de matrícula, né? Ela tem 3 fases específicas. Uma de cadastramento, que é uma ficha que você preenche, você já deve ter preenchido com seus dados pessoais. É importante para a gente esses dados pessoais. Por quê? Porque toda a comunicação para vocês e os dados que serão emitidos no seu diploma é de acordo com esses dados. É claro que os dados de vocês, os pessoais, os números de identidade, CPF, não vão mudar, mas alguns dados, como endereço, telefone, WhatsApp, eles costumam mudar ao longo do curso. Então, é importante vocês nos manterem atualizados com esses dados se houver alguma mudança. É fundamental para a gente, porque uma vez que vocês estão no sistema, é por ali que a gente vai fazer contato com vocês, tá? E não pense que você não vai ser afetado. O simples fato de você começar a fazer um MBA, o mercado passa a ler você diferente. Você vai ver que você vai ser seguido nas suas redes sociais, o seu LinkedIn vai começar a bombar. A possibilidade de você trocar de emprego, trocar de função, trocar de cidade, trocar de estado é grande. Isso pode acontecer. O curso, ele vai aí de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo do que você adquiriu, o programa que você adquiriu conosco, pode chegar até a 2 anos, então, muita coisa acontece nesse período. Então, é importante a gente ter os dados atualizados no sistema, e eu sugiro que assim que vocês tiverem a senha do sistema e o cadastro no nosso software, entra lá e confira os seus dados se estão corretos. Se não, já pode atualizar. Você mesmo atualiza e, se tiver dificuldade, entre em contato com a nossa secretaria para manter atualizado. Por quê? Porque nós vamos conversar com vocês via sistema a partir de então, né? Existe um contrato que vocês assinaram juntamente com o comercial, cláusulas importantes. A gente precisa ler, compreender e concordar com as cláusulas. Geralmente o contrato é longo, tem umas palavras complicadas, mas é bom a gente consultar para a gente não cair em nenhuma contradição, e depois, quando a gente precisa executar alguma coisa no contrato, que a gente vê, eu não concordava com esse item, mas aí Inês é morta, né? Então é no começo que a gente tem que falar, olha, você assinou um contrato. Então, é importante que esse contrato comercial tem tudo que todo contrato comercial tem, né? Tem o objeto, a descrição do produto que você está comprando, tem o valor lá, tem as condições de pagamento, tem o que o contrato cobre e o que não cobre, tem as multas rescisórias. Então, geralmente eu, por exemplo, quando não quero ler o contrato inteiro, eu procuro as cláusulas que eu sei que são as mais impactantes quando eu preciso, né? O que eu tenho que pagar, quais os prazos, quais são os meus compromissos, minhas obrigações nesse contrato, e em caso de cancelamento, o que eu tenho que arcar. Então, basicamente, a gente pega esses dados. Então, caso você não tenha lido com critério o contrato,
dá uma olhadinha lá se está tudo certo, se você está de acordo. Acredito que não tenha nenhum problema, porque os nossos contratos são bem transparentes. É como qualquer outro contrato de escola, né? Um pouquinho leonino, como todos os outros, os alunos às vezes, é leonino, o advogado falou que não concorda. Não, todo contrato é assim, né? Ninguém faz um contrato que beneficia mais a outra parte do que a sua. É normal de mercado isso, né? Eu, como não sou comercial e nem financeiro e nem advogado, eu posso falar, eu sou acadêmico, né? Então eu tenho uma opinião neutra com relação a isso. Eu me sinto bem confortável para dizer isso para vocês. Mas todos são assim, a gente não é diferente das outras escolas. E vocês devem ter recebido, quando fez a matrícula, uma carta de boas-vindas com algumas informações iniciais, né? Essas informações iniciais, por exemplo, deve ter lá um login e uma senha para acessar o nosso sistema operacional. Quem já assinou o contrato recebeu essa carta, né? E caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso acadêmico, que a gente esclarece qualquer dúvida. Então, passando essa parte aí, recebeu a carta de boas-vindas significa que você já está matriculada em nossos sistemas. Nós temos 3 sistemas, que por um lado é bom, porque temos sistemas, por outro lado é ruim, que você tem que acessar 3 plataformas diferentes, né? Mas a gente não consegue fugir disso, infelizmente, que é o assunto que a gente vai abordar agora. Nós temos 3 plataformas de acesso. Uma plataforma que se chama Smart, é o nosso sistema esperto, né? O nosso sistema de operação acadêmica, o nosso sistema de gestão acadêmica para você é o nosso sistema Smart, tá? Nesses sistemas aí, ó, é que você acompanha o seu cronograma, as notas do seu curso estão nesse sistema, frequência você acompanha por lá, requerimentos, alguma coisa que você queira abrir, algum protocolo conosco, você pode fazer pelo sistema Smart. Quem financiou o curso pode fazer acompanhamento da sua vida financeira lá, e tem outras informações que vocês podem pegar lá. Não vamos falar de tudo, porque o sistema ele é bem rico, né? Nós estamos com eles há mais de 20 anos, então ele desenvolveu bastante ao longo desse tempo, né? O link de acesso deles é esse, ó, Smart CPS Campinas, né? .ibe.edu. Smart, você acessa a plataforma e com o login e a senha que você recebeu, você entra lá nos seus dados pessoais. Então, esse é o primeiro sistema. Outro sistema é o sistema Kitutor. O sistema Kitutor é a nossa plataforma de conteúdo, é onde as aulas acontecem, tá? A aula nossa, seja presencial, seja live, ela vai acontecer dentro da plataforma Kitutor. Então, por lá é que sobe material. Então, o Kitutor é uma plataforma de gestão acadêmica. Lembra que, quando a gente fala Smart, a gente está falando de gestão acadêmica como um todo. Quando a gente fala de Kitutor, a gente está falando da aprendizagem, só o que está relacionado à aula, a conteúdo, tá? Então, o professor vai estar no Kitutor, os materiais que o professor vai passar na sala, as atividades que você vai ter que subir para acompanhar a tua aula, tudo vai ser dentro do Kitutor. Mas a gestão acadêmica você vai fazer pelo Smart. Ou seja, você não terá um cronograma no Kitutor, o cronograma vai estar no Smart. Mas a sua aula, você vai assistir ela, é pelo Kitutor. É por lá que você vai entrar na plataforma, é por lá que o professor vai dar aula. Mas o meu curso é presencial. Não tem problema. Mesmo presencial, a aula vai estar sendo apresentada pelo Kitutor, porque vai ter uma câmera dentro de sala e a aula vai ser apresentada live e presencial simultaneamente. Tá? E assim, com uma plataforma muito bacana, vocês vão gostar muito. Eu vou falar um pouquinho mais do Kitutor daqui a pouquinho para vocês. O acesso ao Kitutor, então, lembrando, sala virtual, aula, avaliação, seja ela qual for, vai estar lá dentro do Kitutor, as disciplinas, todas do seu curso vão estar lá, e os trabalhos que você vai ter que subir, ok? É pelo Kitutor. Então, gestão acadêmica Smart, gestão de aprendizagem Kitutor, tá? E uma outra plataforma de acesso que vocês terão é o sistema MySuite. O que é o sistema MySuite? É um sistema de comunicação. O sistema MySuite é onde a secretaria acadêmica conversa com o aluno. Existe o canal
presencial, que você pode vir aqui na unidade e conversar presencialmente, vai ter sempre um atendente aqui, né? Atualmente, nós estamos atendendo no período da tarde, né? A gente começa às 11, vai até às 18 horas, por enquanto, porque a gente não está com aulas à noite, então a gente está fazendo esse período, então nem de manhã cedinho, nem à noite a gente está com atividade, então das 11 até às 18, 19 horas, a gente tem uma pessoa aqui que pode atender presencialmente e pode atender também por telefone, né? Então você tem esses acessos, você pode ligar. Nós não fazemos atendimento por e-mail, tá, gente? De aluno. O atendimento por e-mail, a gente utiliza a plataforma do MySuite, que é onde você cria um protocolo e você abre um protocolo com um código, onde você pode conversar e você é respondido pela nossa equipe, e tudo que você conversa, tudo que você manda de informação, fica anexado no sistema e isso não se apaga. E qualquer funcionário da secretaria tem acesso a esses dados. É uma segurança para o aluno, é uma segurança para a escola de que a nossa conversa está sendo lá. Geralmente as pessoas ligam ou vêm presencialmente pedir algum assunto e a gente, primeira providência, a gente fala assim, vamos registrar um protocolo no MySuite para a nossa conversa ficar registrada, porque é mais seguro para todo mundo e flui com bastante liquidez esse processo para a gente, tá? Mas por e-mail a gente não costuma responder, porque a gente prefere usar essa plataforma. Então fica o código deles aí. Bom, falei bastante de plataforma, eu vou bebendo água aqui, que a minha garganta está meio ruim, tá, gente? A minha voz vai sumindo aos pouquinhos, eu tenho que dar uma irrigada de vez em quando. Aqui é só um boas-vindas, eu vou passar direto. Essa é a carinha dos 3 sistemas, tá? Se você acessar o Smart, você vai entrar nessa tela, que é a tela de login, aí tem um login, usuário e senha que você vai colocar. Se você acessar o Kitutor, é esta carinha... Opa, passei errado. É esta carinha aqui da tela de entrada, eu já pus o meu login aqui, tá vendo? Ó, como exemplo para vocês. Lembrando que a senha do Kitutor é a mesma senha do Smart, com uma pequena diferença, que a senha do sistema Kitutor, ela está prevista para letras e números, e a senha do Smart, não. Então, você precisa pegar a senha do Smart, que é só números, e colocar uma letra A minúscula antes. Então, você começa A minúsculo e a mesma senha do Smart, você põe no Kitutor para você acessar a plataforma, tá? Quando você fizer o primeiro acesso. Então, é só tomar esse cuidado. E essa aqui é a carinha do MySuite. O MySuite você tem que se cadastrar no primeiro acesso, ele vai pedir o seu cadastro, tá? Aí você coloca lá a senha que você quiser. Se você quiser colocar a mesma, para não ficar administrando 3 senhas diferentes, fique à vontade. Se quiser uma senha diferente, também não tem problema, fica a seu critério. Então, são essas as 3 plataformas que você vai acessar do nosso sistema. A primeira vez que você acessar a plataforma do Kitutor, provavelmente vai aparecer aqui um xizinho vermelho, ó, escrito pop-up bloqueado, porque é o seu primeiro contato com a plataforma e ela não está liberada para você. Então, você precisa clicar nesse xizinho aqui, ó, e autorizar. Sempre mostrar pop-up, então você entra aqui, dá um ok, aí das outras vezes não vai ter problema, mas provavelmente no seu primeiro acesso, ele vai pedir para você desbloquear pop-up, tá? Então, não assuste se não der. Depois que você desbloqueou, aí você entra, loga de novo, dá tudo certo, tá? Assim que você loga no Kitutor, você vai para essa página aqui. Essa página ela tem alguns campos bem específicos. Esta primeira página aqui, que é a página do timeline, né? Onde você pode postar qualquer coisa, então você pode postar. É um Facebook de aluno, tá, gente? Uma vez que você é aluno, está cadastrado no Kitutor, todo mundo tem acesso à timeline. Então, a ideia é para vocês postarem o que quiserem nessa aqui. É claro que vocês que estão fazendo o curso, achou uma matéria legal relativa ao seu curso, relativa à aula que o professor deu, quer compartilhar com a rede, pode postar na timeline. Lembrando que o que você posta na timeline,
todo mundo vê, todo mundo tem acesso, tá? O que é específico do seu curso, você posta aqui. Aí você tem que estar logado, tá? Aí você não consegue postar, a não ser via professor, a não ser via nossos processos. O professor vai postar coisas específicas, recado para as turmas dele, nesta parte aqui, ó. E não na timeline. Os trabalhos de vocês vai estar aqui também. Agora, na timeline, não. Aqui é um Facebook, é para comentar, você pode responder, você pode baixar, você pode fazer tudo, tá? Então, é uma plataforma para que o aluno tenha acesso, e quanto mais coisas vocês postam, melhor fica. Por quê? Porque nós temos uma base de conhecimento no Kitutor, que chama o Kibusca, onde você pode fazer pesquisa. Mas ele só faz pesquisa dentro do que foi postado na timeline. Então, a partir do momento que os alunos começam a postar, o Kibusca começa a funcionar como se fosse um Google interno dentro da plataforma, tá? Mas ele não busca nada externo, a menos que você copie e jogue para dentro da timeline. Então, um vídeo, uma matéria que você postou aqui, ela vai estar disponível do Kibusca aqui, e ele vai enriquecendo à medida que os alunos vão usando e vão participando dessa comunidade. A ideia nossa é que a gente tenha dentro do Kitutor uma comunidade de alunos, e não só um grupo de alunos que fez um curso, foi embora e nunca mais vai acessar a plataforma. Não, gente, nós temos um Facebook nosso, específico aqui para a gente usar e abusar, tá? E isso é tudo feito através da timeline. Aqui do lado esquerdo, quando você loga, você vai ter o Kibusca, vai ter a timeline, que você pode acessar, se quiser postar ou quiser fazer alguma busca. Vai ter a área de trabalhos, vai ter a sala virtual, que é onde a aula vai acontecer. E aqui você tem acesso às disciplinas do seu curso, né? Vai estar liberado só as suas para você. Então, quando você clica aqui, aparece a disciplina daquela semana que está disponível para você. Se você não tiver matriculado, você não vai ter acesso aqui à disciplina da turma. Você pode estar trancado naquela disciplina, porque você não matriculou, fez o trancamento. Ela não vai aparecer para você aqui, se você estiver trancado. Mas se estiver tudo certo, clicou em disciplina, tudo que você está matriculado, você vai ter acesso aqui. A sala virtual é no dia da aula, o professor abre a sala e você entra, e uma vez que você acessou, você já está dentro da sala, e você assiste a aula por aqui, se você tiver virtual, não tiver presencial. E caso o professor poste algum trabalho ou alguma recomendação, ele vai clicar em trabalho e vai vir para essa área aqui, onde vocês vão ter acesso. Então, tudo vai acontecer nesse ambiente. Existe uma outra aba que não está disponível para vocês aqui, que é a da aula gravada. A aula fica gravada para vocês por 11 dias à disposição aqui. Você tem uma aula sábado, quando for na quarta-feira, o sistema libera essa aula, ela fica à sua disposição dentro do Kitutor para você rever alguma coisa, e depois de 11 dias, ela vai para o nosso sistema interno, mas ela não fica mais disponível. Então, você tem 11 dias para rever a aula que você assistiu. Nesse período, ela fica à disposição. Ah, mas eu não revi, agora eu preciso fazer o trabalho, eu precisava dessa aula. Como é que eu faço? Mais switch, abre um protocolo, a gente vai mandar para o sistema, o pessoal vai disponibilizar para vocês. Mas aí é um outro processo. Ou seja, se dentro de 11 dias ficou disponível, não deu para ser, não quer dizer que está perdido, não, gente. Não apaga a aula, não. A aula fica disponível. Mas aí a gente tem que ter um protocolo e você tem que fazer uma solicitação, que a gente vai tratar caso a caso, é uma situação particular e individual, e a gente vai tratar desse jeito. Aí você registra lá, entra no Mais Suite, faz a solicitação, a gente defere e você recebe por um outro meio, que pode ser até dentro do próprio Mais Suite, conforme a gente conversar com o técnico, que é o operador do nosso sistema. Então, é possível fazer? É possível fazer, ok? E esse recurso vai estar disponível para vocês aí no Kitutor. Para acessar o Mais Suite, então, é esta a plataforma. Não se preocupem em ficar copiando o login, não, porque eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, tá? Aí vocês podem pegar depois lá, é só pedir o pessoal, eu já deixo disponível, o pessoal manda para vocês a apresentação. Não tem direitos autorais, não, ela é para vocês terem e consultar sempre que precisar. Bom, então essa é a tela, o primeiro acesso, você vai clicar aqui, vai abrir uma tela de cadastro, você vai se cadastrar, criar uma senha, e aí está acesso lá para fazer esse protocolo.
Geralmente, quando a gente tem dificuldade no primeiro acesso ao MySuite, liga aqui para a secretaria 3739-6420, pede auxílio, o pessoal ajuda vocês sem problema nenhum a fazer o primeiro cadastro, tá? No final da apresentação, o telefone vai estar lá para vocês. Um critério importante, quando você for abrir o seu primeiro protocolo, ou os outros protocolos, né, no primeiro, é umas coisas importantes. Você tem um campo aqui que chama setor. No campo setor, você coloca o nome do seu curso. No campo nome da turma, você informa aqui, ó, no campo categoria, você informa. Ah, eu estou na turma de saúde número 2. Então, qual que é o curso? Gestão em saúde. Qual que é a turma? Ah, é a turma 2, é saúde 2. Quando você faz isso, esse protocolo que vai gerar, ele vai direto para a pessoa que é responsável pela sua turma. Então, vocês vão ter uma pessoa da minha secretaria acadêmica que é responsável para tratar os assuntos da turma de saúde 2. Então, essa pessoa vai estar à disposição de vocês e vai estar mais antenada com as suas necessidades, vai estar em contato com o professor, com o seu cronograma, com a sua aula. Então, se você informar qual é o curso e informar qual é a turma, fica mais fácil a gente garantir que o protocolo vai para a pessoa certa, não fica pulando de uma pessoa para outra, ok? Então, é importante nesse momento. Lembrando que o nosso atendimento aqui, ó, de segunda a sexta-feira, de 13 às 17, eu falei para vocês de 11 às 19, porque a gente entra um pouquinho antes e sai um pouquinho depois, mas esse é o período que a gente deixa à disposição do sistema oficialmente, tá? Mas se entrar um pouquinho antes, aí às 11 já tem gente aqui, e até às 19 horas a gente ainda está por aqui, fazendo atendimento. E a gente vai ampliar depois, quando a gente começar com as nossas turmas semanais, a gente deve ficar até às 23. Mas por enquanto não, por enquanto só nesse horário. E no sábado, no período da aula, né? No período das 8 da manhã até às 17h40, a gente está por aqui para atender vocês. Ok? Dúvidas até aí? Tranquilo? Estou muito rápido, tá bom? Posso seguir, né? Quando você acessa o sistema Smart, vocês vão ter acesso ao cronograma de aulas, tá? Este não é o cronograma oficial do curso de vocês. Haja visto, ele está com datas já vencidas aqui. Então, esse não é o de vocês, tá? É só um exemplo para você ver a carinha do cronograma. Ele vai estar lá a data, né? Se a aula é de sábado ou de dia de semana, se é aula inaugural, ou que aula que é, quem é o professor e o tipo de aula, porque pode ser trabalho, pode ser palestra, pode ser outras coisas que a gente vai oferecer para vocês, né? E ele coloca sempre todas as aulas de vocês aqui, ó. E lembra que ele coloca a parte da manhã, a parte da tarde. Primeiro sábado, segundo sábado, porque a aula é quinzenal ao sábado, né? Então, é de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, tá? Porque quem está presencial vai ter 4 listas de presença. 2 no primeiro dia, uma de manhã, uma tarde. 2 no segundo dia, uma de manhã, outra tarde. Ah, mas o meu curso é live, eu vou acessar pelo Kitutor. Não se preocupe. O simples fato de você logar no Kitutor já atribui a sua frequência. Não preocupa com isso, tá? Então, você não precisaria se preocupar com isso. É um assunto que a gente vai tratar mais para frente. Mas essa é a carinha do cronograma que você vai ter lá dentro do sistema Smart. Por que é importante falar do cronograma? Gente, o cronograma está desenhado para o seu curso inteiro. Mas vocês sabem, né? A gente já previu feriados, já previu as emendas, já colocou tudo lá. Mas pode ser que aconteça alguma mudança aí ao longo do percurso, né? Em 2 anos, muita coisa acontece, né? A gente já teve greve de caminhoneiro no meio do curso, a gente pode ter um apagão, né? Pode acontecer muita coisa e a gente ter que mexer no cronograma. Não é praxe a gente mudar cronograma. Geralmente a gente põe, vai até o final do curso seguindo esse cronograma. Mas, às vezes, a gente previu uma emenda de feriado e os alunos têm uma necessidade diferente. É muito comum, principalmente nas turmas de saúde, né? Pedir para a gente fazer uma mudança que a gente não previu de cronograma. Abre-se um protocolo em nome da turma lá, a gente estuda a possibilidade, então pode ser que a gente mude. Então, pode acontecer isso? Pode acontecer, não é imexível, não.
A gente não gosta de mexer em cronograma, porque todo mundo se planeja em cima dele, né? Mas sempre, gente, que tiver aula, entra no sistema Smart, dá uma consultada no cronograma antes de vir para a aula, para ter certeza que a aula tá, porque se tiver alguma alteração, o primeiro lugar que vai estar alterado é dentro do sistema Smart, no campo cronograma. Então, criem o hábito de... Às vezes a gente pensa, né? A aula é quinzenal, nesse sábado teve, então sábado que vem não tem. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenha tido uma alteração, pode ser que tenha um feriado na ponta e a gente ou postergou a aula ou antecipou, porque a gente achou melhor. Então, consulte toda semana lá no sistema Smart se tem aula ou se não tem, porque lá vai estar sempre atualizado, lá vai ser o seu porto seguro, tá bom? É claro que quando há alteração emergencial, a gente manda e-mail para vocês, manda mais suíte, faz sinal de fumaça, liga, a gente dá um jeito de comunicar com vocês. Mas vai que você não foi impactado por nenhum desses meios de comunicação, então tenha por hábito consultar lá no sistema Smart o cronograma com regularidade, tá? Falamos de curso agora. Critérios de aprovação. O primeiro critério, eu coloco bem grande do lado esquerdo lá, nota. Se tem nota, significa que tem avaliação. Aí você fala, vai ter prova no curso? A Amanda me falou que não tinha prova, que não preciso fazer prova. E agora? Você vem com esse negócio de nota aí, né? Claro, gente, a critério do professor, tá? O professor não vai fazer. A gente recomenda que não faça prova escrita. Prova escrita não vai ter. Mas vocês precisam ser avaliados. É uma exigência do MEC. Então, o professor vai ter que estabelecer um critério de avaliação com vocês em sala para todas as aulas. Se vai ser trabalho em grupo, se vai ter apresentação ou não, ele tem que estabelecer um critério e tem que fazer a avaliação da turma, porque uma nota tem que ser lançada no seu histórico lá, que é uma exigência do MEC, né? E quais são os critérios de aprovação? O primeiro critério é nota. O segundo critério é frequência, que a gente vai falar no próximo slide. Então, vamos lá. Qual que é o critério de aprovação de nota, né? Aproveitamento tem que ser de 70%. Ou seja, nota 7 ou acima, você está aprovado. Ok? Nota abaixo de 7, imediatamente abaixo de 7, até 5, você não está nem aprovado e nem reprovado. E a nota abaixo de 5, você está automaticamente reprovado. O que significa estar reprovado? Significa que você vai ter que cursar essa disciplina de novo em um outro momento. Como é que eu faço para cursar a disciplina que eu reprovei? Mais suíte, cronograma, quero cursar a disciplina, reprovei matemática financeira, como é que eu faço para repor? Vão te dar opções de data numa outra turma e você se matricula lá, a gente passa todo o processo para você, tá? Agora, fiquei entre 7 e 5, não estou aprovado nem reprovado, o que eu faço? Eu tenho uma segunda chance, eu tenho uma segunda oportunidade. O professor vai passar um outro trabalho ou uma outra forma de avaliação para que eu tenha, nessa segunda chance, a possibilidade de recuperar a minha nota. Lembrando que quem vai para essa verificação aí, final, que a gente está chamando, que na verdade é uma verificação suplementar, a nota nunca vai ser superior a 7, tá? Porque ela foi feita numa segunda oportunidade. Então, mesmo que você tire 10 na segunda teste que o professor deu, vai ser atribuído nota 7 no seu histórico, porque ela foi numa segunda oportunidade, tá? Então, esses são os critérios de aprovação, tá? O fato de eu ter sido reprovado me desabilita de cursar a próxima disciplina? Não, porque não existe dependência de uma disciplina em relação à outra. Se eu reprovei numa disciplina, eu posso deixar para cursar ela em qualquer momento, quando eu puder, e o meu curso segue normalmente, automaticamente eu estou matriculado na disciplina seguinte. O fato de reprovar numa não impacta na disciplina seguinte, tá? Então, eu sigo o meu curso normalmente, e depois, quando eu tiver tempo, como eu vou ter que pagar por essa disciplina, às vezes eu não quero gastar dinheiro agora, né? Às vezes até tenho tempo, mas não tenho dinheiro, não quero.
Quando eu estiver numa condição melhor, com mais tempo ou com mais dinheiro, aí eu curso essa disciplina mais para frente. Lembrando que o meu curso vai jubilar em 10 anos, então eu tenho 10 anos para fazer esse cumprimento aí. Mas é claro que ninguém quer esperar 10 anos para certificar, né? A gente quer matar logo. Então, caso eu tenha isso, espero que nenhum de vocês precise repor nenhuma disciplina, sejam aprovados em todo, mas caso precise, tem essa alternativa, tá? Que é um recurso, né? Perfeito? Dúvida com relação à nota, gente? Procurei abordar tudo, mas caso tenha alguma coisa. Bom, segundo critério é o critério de frequência, né? 75% de frequência, não há abono de faltas. Gente, isso é fala do MEC, tá? Os alunos, no começo eu falo isso e repito isso, por quê? Porque ao longo do curso, quando isso acontece, os alunos ficam muito bravos comigo, eu falo, gente, não sou eu, é o MEC que exige, não tenho o que fazer. Então, você tem que cursar 75%. Como nós vamos ter que tutor, gente presencial, gente presencial não há problema, assinou a lista, a frequência está atribuída. Mas quem tiver no modelo live, quem tiver online, o simples fato de logar no dia da aula já atribui a sua frequência. Mas aí você logou, a sua internet caiu, acabou a luz, não consegui acompanhar a aula. Bom, se você logou, você tem a frequência, não precisa preocupar. A minha preocupação maior é com o conteúdo que você vai perder. Mas para recuperar esse conteúdo, você tem a opção de fazer um trancamento retroativo, entra no MySuite, e depois você cursa depois essa disciplina, que é uma alternativa. Outra é você lançar a mão da aula gravada e você assistir e recuperar o conteúdo pela aula gravada, que é chato, porque é bom, a aula é em tempo real, então é legal você estar com o professor à medida que ele vai construindo, né? O grande tchan do curso é você construir com o professor, seja presencial ou online, construir a aula dentro de sala. Mas tive um contratempo, tive um problema técnico, não é culpa sua, não é culpa minha, é culpa da CPFL. Então, quer dizer, pode assistir a aula gravada depois? Pode assistir, não tem problema. Se você chegou a logar, não tem problema, sua frequência está lançada. Agora, não consegui nem logar, já amanheci sem luz, vou perder a aula, mas eu não quero trancar, eu quero assistir a aula gravada. Ela pode substituir a aula? Gente, uma aula gravada que eu assisto pode substituir momentaneamente a disciplina, porque aconteceu uma eventualidade, mas ela não substitui necessariamente a disciplina, não dá para fazer a troca, tá? Eu assisti uma aula gravada porque aconteceu alguma coisa, é uma coisa. Agora, eu assisti todas as aulas gravadas, não é uma coisa bacana. Por isso que a gente precisa que, quando assistir a aula gravada, abre o MySuite e documenta para a gente atribuir a frequência. Isso vale para aqueles que compraram o programa live, tá? Então, quem tiver live, se não logou e assistiu a aula gravada em substituição àquela aula, avisa para a gente no MySuite para a gente atribuir sua frequência. Lembrando, né? São 2 dias de aula. Um dia, tudo bem você assistir gravada, mas você não pode assistir as duas. Por quê? Porque a aula gravada não substitui a aula presencial, tá? Eu estou considerando que a aula presencial, seja live, seja física aqui, as duas são ao vivo em tempo real. Isso eu chamo de aula presencial, tá? Então, a gravada, ela não tem o papel de substituir. Eu não posso fazer um módulo inteiro só com aulas gravadas assistindo, tá? Nesse caso, a gente tem que trancar e assistir depois. Ah, não vou poder assistir nenhuma das duas. Posso assistir a gravada? Não. Não. A aula gravada é um recurso, ok? Bom, e a frequência é 75%. Lembrando, a gente reprova mais por frequência do que por nota. Então, fiquem atentos às frequências, porque geralmente a gente negligencia essa questão frequência e, de repente, a gente tem um prejuízo aí de tempo e de dinheiro por uma bobagem, né? Então, vamos ficar atento com a questão da frequência no curso aí, ok? Qualquer dúvida com relação a como proceder, entre em contato com a gente orienta a melhor forma. Devo trancar? Devo assistir gravada? O que você me recomenda? Entre em contato com a secretaria. Vocês vão ter um anjo aqui, gente. Eu chamo de anjo, né? Que é o meu funcionário acadêmico que atende a essa turma especificamente. Você procura direto. Quando começar o curso, ele vai se apresentar para vocês, tá?
Ele vai se apresentar e vai falar, ó, meu nome é esse é meu WhatsApp, esse é o meu telefone corporativo, embora tenha um telefone comercial do IBE que você pode acessar, o responsável pela tua turma, ele vai passar o contato pessoal dele para vocês, que não é tão pessoal assim, é corporativo, para que você possa acessar direto a tua turma. Ele vai estar bem inteirado de tudo que acontece no seu curso, ok? Casos excepcionais, né, gente? Doenças ou traumatismo, tem exceção. Quando você tiver gestante, né? 8º mês, então a lei protege, todas as exceções são possíveis, a gente negocia a melhor maneira de forma que cause o maior conforto. A gente não trata a gestação como doença, porque para a gente não é doença, mas a gente sabe Mary, que... desculpa, acho que a Renata quer perguntar alguma coisa. Tá com a mãozinha. Eu queria É que eu não vejo, desculpa, então. Renata, é que eu não vejo você, pode ficar à vontade. É o seguinte, quando a gente assiste aula gravada, né, na eventualidade, a gente pode tirar dúvida com algum professor? Como é que funciona? Se eu tiver com uma dúvida, assistir a aula e tiver algumas dúvidas. O professor, geralmente, ele é que abre esse contato quando ele dá aula e ele coloca o contato pessoal dele. Tem professor que se disponibiliza, tem professor que não. Então, é muito particular do professor. Se na aula gravada você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você faça através da secretaria para a gente entrar em contato com o professor. Agora, se o professor disponibilizou o contato na aula, na gravada você vai ver que ele disponibilizou, você pode entrar em contato direto com ele. Geralmente, o que acontece dentro de sala de aula, a gente não se intromete muito, não. Mas nesse caso da gravada aí, a gente respeita a privacidade do professor. Tem professor que não gosta, tá? Tem professor que, para ele, tudo bem. Então, ele já começa a aula falando, ó, meu telefone é esse, meu WhatsApp é esse, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Nesse caso, se ele falou isso, pode entrar em contato direto. Agora, se ele não falou, usa a secretaria, porque a gente vai pelo método formal e a gente tenta te ajudar da melhor maneira. Tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, né? No caso de gestante, a gente não considera a gestação seja uma doença, mas a gente sabe que, nesse caso, a gente tem que preservar a mulher, né? Então, a gente tem as exceções, tá? Então, caso esteja você nessa condição, é só entrar em contato com a gente. É claro que é tudo com atestado médico, né? Você deve ter uma recomendação médica lá, no 8º mês, por exemplo, a médica recomenda, né? Ah, não faça curso, procura repousar, procura não se deslocar. Então, quando é nesse momento aqui, a gente negocia o que for mais confortável para você. Então, é um contato com a gente e o que a pessoa vai perguntar, o que te deixa mais confortável? Como é que você quer fazer isso? E a gente faz as exceções porque a lei permite que a gente faça isso sem problema nenhum. A gente só precisa documentar para não ter problema com o MEC depois, tá? Não é nenhuma questão pessoal. Ninguém vai questionar com a mulher se ela está no 8º mês ou não, né, gente? A gente não vai fazer isso, né? Mas para o MEC é bom que a gente tenha nos nossos protocolos aqui as coisas bem documentadas, então a gente ter um atestado é sempre bom, é uma segurança para nós e para vocês também, tá? Mas são os casos, né? Doença ou traumatismo ou gestante são os casos onde a gente permite exceção a qualquer regra, tá? A gente passa por cima de qualquer regra nesses casos. Falei para vocês no... Pois não? Desculpa, o Jair está perguntando aqui no chat, ó, atestado de filho menor é aceito nesses casos também? Atestado de filho menor? Isso. A gente analisa, tá, Jair? Porque depende muito do tipo de atestado que é, né? É aceito? Mas não são todos atestados para qualquer tipo de necessidade médica, né? Então, geralmente, a gente anexa o atestado no MySuite lá e a gente avalia se é válido ou não. Via de regra, sim, tá? Que ninguém vai inventar um atestado para o filho menor por causa disso, né? Mas a gente sabe que às vezes acontece, né? Às vezes acontece da gente ser prejudicado por conta disso. Mas aí a gente acha um caminho. Aí você abre um ticket no MySuite, consulta lá o seu responsável pelo curso e a gente avalia e trata caso a caso. Tá? É muito genérico falar, sim ou não é muito genérico dizer, a gente tem que avaliar caso a caso. Tem casos que sim, tem casos que não, ok?
Mas existe o caminho. Usa o caminho do My Switch lá para a gente, quando isso acontecer. Ok? Respondi, Dejaine? Ok, obrigado. Tá bom. Bom, regras de trancamento. Gente, a gente tem algumas regrinhas específicas para trancamento. Por quê? O trancamento de curso, a gente não recomenda o trancamento, a menos que haja necessidade. É um recurso, mas a gente sabe que por trás de um trancamento significa o seguinte, ó, você vai cursar uma disciplina numa outra turma que não é a sua turma de origem. Isso já é um problema. Você vai ficar sujeito a ter uma data que coincida com a sua data, que é outro problema. E você vai alongar o seu curso, né? O seu curso está previsto por um período, você vai alongar para frente por conta de um trancamento. Então, é importante a gente fazer isso e a gente estabelecer algumas regrinhas para não prejudicar vocês. Então, eu vou passar com vocês essas regras. Mas lembrando o seguinte, ó, evite o trancamento o máximo possível, tá? Para o bem de vocês, evite. Mas ele é um recurso. Somos profissionais, estamos no mercado, as eventualidades acontecem, se precisar tem, a gente só precisa estar dentro das regras, né? Aí eu vou passar para elas, são 5 regrinhas básicas, né? A primeira é, o trancamento ele pode ser total ou parcial. Você pode trancar uma disciplina ou você pode trancar o programa inteiro. Então, é o primeiro ponto, né? E, lembrando, o trancamento, ele não elimina o seu vínculo com a instituição. Então, você tranca a disciplina, mas você continua vinculado com a gente. Isso quer dizer o seguinte, eu tranquei uma disciplina, são 18 disciplinas. Tá, e as outras 17 disciplinas? Você já está matriculado nelas, tá? Então, eu tranquei essa disciplina, eu só não assisto esta. A seguinte, automaticamente, eu não preciso nem pedir autorização para voltar, não. Eu já estou automaticamente matriculado na disciplina seguinte, tá? A menos que eu faça um trancamento total. Aí, nesse caso, eu tenho um período aí para voltar. Mas aí, nesse período, eu continuo mantendo o meu relacionamento com a instituição, tá? Bom, o aluno pode solicitar a qualquer tempo até 4 trancamentos durante o período que estiver cursando, tá? Então, a gente limita, porque em 18 disciplinas, se você trancou 4, é melhor trancar o curso e voltar numa outra turma, num outro momento, porque você perde o contato com a turma, com 4 disciplinas, você se afasta, e depois, para você se inserir, pode criar algum problema para você. Juntar a turma, aos grupos que você já estava inserida. Então, se vai precisar trancar de mais que 4, a gente recomenda que você tranque o curso inteiro e volte no outro momento, em uma outra turma, tá? Porque daquela você perde completamente a contextualização do seu curso. Então, a gente limita a 4. Então, 1, 2, 3 ainda não atrapalha tanto, mas a partir de 4 a gente vê que é um problema para o seu aproveitamento no curso. Terceiro item, a matrícula na disciplina subsequente é automática, como eu já disse, né? Você não precisa formalizar se você trancou módulo. Então, todas as condições vão estar atendidas lá para você integralizar o seu curso. Então, o fato de você trancar uma não impede de você cursar as disciplinas seguintes. O trancamento, o aluno perde o acesso ao ambiente virtual. Ou seja, se eu quiser assistir a aula gravada, se eu quiser entrar na aula via Kitutor, mas se eu tranquei a disciplina, o meu acesso vai estar bloqueado para aquela disciplina, tá? Então, uma vez que eu tranquei, eu não tenho acesso à sala virtual. Ah, eu tranquei, mas eu quero ver lá como é que estão meus colegas e o professor na aula. Você não vai conseguir entrar, tá? Você vai estar com acesso bloqueado para aquela disciplina. Bom, quinto, o trancamento parcial da matrícula deve ser acompanhado com a exposição dos motivos que levam e não isenta o pagamento das parcelas correspondentes. Quem financiou o curso, gente, a gente separa vida acadêmica de vida financeira, são coisas diferentes, tá? Então, o trancamento é vida acadêmica, tá? O financiamento que você fez do seu curso, ele está, inclusive, num prazo diferente do prazo do curso, né? Por exemplo, você faz o curso em 18 meses, mas você pode financiar em 24, 30, 10, 3, quantas parcelas você quiser. Então, o que você está pagando não é uma mensalidade, você está pagando um financiamento. Então, eu tranquei uma disciplina, isso não afeta o financiamento. O financiamento segue o seu curso normal.
Assim, não devo pagar essa disciplina porque eu passei aqui. Eu fui autorizar alguém a entrar e acabei passando. Como eu tranquei, eu não vou pagar a mensalidade esse mês. Isso não existe não, tá, gente? O financiamento é uma coisa e o trancamento de curso é outra. Você só vai estar fora da sala de aula, mas o seu financiamento, ele segue normal, tá? A gente só para o financiamento do curso quando a pessoa cancela o curso, mas aí é um outro processo, tá? Então, eu tranco, mas eu continuo pagando normalmente o meu financiamento lá. Uma coisa não afeta a outra. É muito comum. Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, né? Então, gente, ficou claro para vocês aqui a questão do trancamento parcial? Então, essas são as regrinhas de trancamento que a gente deve seguir. Aqui eu apresento para vocês o fluxograma para mostrar como vai ser a logística do curso de vocês, né? O curso de vocês, a gente faz 12 disciplinas, que a gente está chamando aqui de módulos comuns, tá? Então, independente da área você faz, são módulos comuns a todos os MBAs, então você cursa 12 disciplinas. Depois que você cursa 12 disciplinas, esse leque se abre para você fazer as outras 6 disciplinas, que a gente chama das ênfases. Aí você vai fazer disciplinas específicas da área que você optou, tá? Então, então você cursa primeiro as 12 disciplinas e depois você vai para uma dessas 4 áreas aqui, que são as que a gente tem por enquanto, que a gente chama de ênfase, né? Então, você faz primeiro o módulo comum e no segundo momento você faz a parte de ênfase. É onde você termina, integraliza o seu curso com essas 6 disciplinas. Veja que todas terminam com o projeto final de avaliação, né? E por que tem esse projeto final de avaliação? Porque o IBE, junto com o pessoal de saúde, a gente tem a prerrogativa de que o seu projeto final pode ser uma startup, pode ser um novo negócio. E quando isso acontecer, se acontecer, não é obrigatório que seja, a gente quer entender melhor qual que é esse negócio, qual que é essa startup. Por quê? Como nós somos uma empresa com um projeto inovador e focado em mercado, nós temos um fundo associado à nossa instituição que tem interesse a novos negócios. Então, se você é empreendedor e você quer montar com o seu projeto final uma startup, quer começar um novo negócio, o fundo quer assistir à sua apresentação. E se o seu trabalho for bom, o professor desse projeto final pode recomendar você a apresentar o seu trabalho numa banca, que não vai ser individual, que pode ser até em grupo de 4, né? Você pode fazer individual ou até em grupo de 4. Então, se você criar um bom negócio, nós temos um fundo, que é um fundo Shift, que é um fundo de Venture Capital, que ele fala assim, olha, se o projeto for bom, a gente vai investir nele. É uma garantia que vai investir? Não tem garantia nenhuma. De cada 1.000, eles escolhem um, né? Porque vão pôr dinheiro, então não quer, nem todo projeto vai ser escolhido. Mas eles vão querer assistir. E a gente vai ter, por regra, no IBE, e isso vale não só para os MBAs de saúde, mas todos os outros, a gente vai ter por regra da gente fazer 2 pitches, 2 rodadas de negociação por ano. Uma no primeiro semestre, uma no segundo. No final do seu curso, vai ter uma rodada, independente do semestre que você vai ter uma rodada, onde, se o seu trabalho for recomendado pelo professor dessa 6ª disciplina aqui, se for recomendado, você pode apresentar para o fundo, vai ter uma banca. Quem que vai estar nessa banca? Vai estar o fundo Shift, que é fundo de Venture Capital, vão estar professores de empreendedorismo e inovação dos programas nossos de MBA, alguém de mercado que eles vão trazer também para essa banca, e vão ter aluminais dos nossos programas de CEO, que é o nosso programa para os mais top que a gente tem, que são os donos de empresas e donos de grandes corporações, que são ex-alunos nossos e que querem participar dessa avaliação. Então, eles vão querer assistir e eles podem investir. Vai ser tipo uma rodada de negociação, tipo aquele Shark Tank. Vocês já assistiram aquele programa, Shark Tank?
Então, o nosso não chama Shark Tank, não. O nosso chama Tiger Cage. O nosso é a jaula do tigre. Não é o tanque dos tubarões, o nosso não. O nosso chama a jaula do tigre. Então, quando for uma vez por semestre, a gente vai ter o nosso Tiger, tá? E o nosso Tiger Cage vai acontecer uma vez por semestre e vai ter um fundo lá. Quem quiser se submeter vai ter essa oportunidade. Quem sabe você vai ter o seu projeto viabilizado aqui. Vai ser motivo de muito orgulho para o IBE poder ter um projeto que tem um fundo de Venture Capital que resolveu investir nele, né? Nós vamos ficar muito orgulhosos se isso acontecer. Se um de todos que a gente fizer já der resultado, a gente já está muito feliz com isso. E a gente quer oportunizar isso dentro daquela nossa política de inovação, de poder trazer o mercado para dentro de sala de aula. Essa é a nossa ideia com esse projeto. Ok? Bom, taxas acadêmicas. Lá no contrato de vocês, já tem essas taxas, tá? Significa que essas taxas serão cobradas? Não necessariamente. A gente coloca por uma medida de segurança. Elas poderão ser cobradas ou não. Algumas sim, outras não. Então, pode ser que quando você tiver uso de algum desses serviços aqui, pode ser que ela esteja sendo cobrada ou que ela não esteja sendo cobrada, tá? A gente tem sempre no acadêmico uma tabela atualizada quando a gente está cobrando, mas é importante, sempre que você precisar de um desses serviços, via Mais Suite, a gente conversar, e no protocolo você será informado se está cobrando ou não e qual é o valor da taxa que tem que pagar, tá? Está no contrato lá, mas pode ser que você queira algum serviço e fale, não, esse serviço a gente não está cobrando taxa, não. Por quê? Porque a IBS reserva o direito de ou cobrar ou não cobrar conforme a necessidade. Tem algumas taxas aqui que às vezes a gente precisa limitar. Por exemplo, quando começa o pessoal a trancar muito, a gente começa a subir taxa de trancamento ou a cobrar mais. Segunda chamada, quando a gente tem prova presencial, pode acontecer da gente querer cobrar ou não? Pode ser que sim. Hoje a gente nem faz prova presencial, mas amanhã a gente pode vir a fazer, então não vai ter essa taxa, amanhã pode ter. Então, elas estão lá no contrato de vocês como taxas possíveis, tá? Elas não são obrigatórias. Então, pode ser que você queira um serviço e tenha a grata surpresa que não tem custo, tá? Ou tenha a não grata surpresa de que existe uma taxinha para pagar, porque ela vai gerar um retrabalho para a gente aí. Então, mas isso está dentro do contrato de vocês, tá? Só lembrando, existem as taxas sim, mas elas podem não ser cobradas ou pode ser cobrada a critério do IBE, tá? Certificado. O certificado de vocês, a gente emite por uma parceria que a gente tem com uma escola que chama FAEC, ela é daqui do interior de São Paulo, tá? É uma parceira nossa e a gente faz os cursos do IBE Saúde em parceria. Então, o certificado não vai ter só a logo do IBE, não. Vai ter o IBE e da FAEC, que ela é a nossa certificadora junto ao MEC, tá? Ela que nos credencia junto ao MEC. A gente cadastra o curso via FAEC dentro do MEC, para a gente poder atender tanto o curso presencial quanto o curso live, tá? Então, a gente vai emitir o certificado em parceria com eles. O certificado de vocês vai ter 3 assinaturas, né? Que ele é tripartite, né? O nosso diretor de pós-graduação, que é o professor Stavros, ele vai assinar. O coordenador administrativo e ou acadêmico, ou o coordenador do seu curso, ou eu, um de nós vai assinar o seu certificado, tá? O coordenador administrativo, no caso, eu assino como administrativo, e caso eu não possa, quem assina é o coordenador acadêmico do seu curso, Marcelo Sarraceiro, que vai assinar junto com vocês. E o terceiro que assina é você, que assina o seu certificado, tá? No verso do seu certificado aparece o seu histórico escolar, com todos os professores que deram aula para você. Lembra lá que o MEC fala que 50% tem que ser mestre ou doutor reconhecido no Brasil? É lá que vocês vão ver se pelo menos 50% dos seus professores eram mestres ou doutores com stricto sensu reconhecido no Brasil. Geralmente todos têm, raramente a gente coloca um especialista só para dar aula. Tem que ser muito bom e tem que estar muito antenado e ser uma referência de mercado para a gente colocar um especialista para dar aula para vocês. Geralmente a gente usa um
um professor que seja stricto sensu, tá? A gente coloca um prazo de emissão de 180 dias, que é protocolar, tá? Geralmente, a gente não usa mais que 2 meses para emitir um certificado, não. É só uma questão, porque como ele não precisa ser reconhecido no MEC, não precisa de aprovações, a gente consegue emitir rapidozinho, mas como o MEC coloca um prazo protocolar de 180 dias, a gente informa para vocês, ó, até 180 dias está dentro do protocolo do MEC, mas a gente entrega antes o certificado para os alunos, tá? Alguém caiu e voltou, já autorizei. Considerações finais. Aulas presenciais serão quinzenalmente no Polo de Campinas. Lembrando, a gente vai abrir polo em São Paulo, vai abrir polo em Belo Horizonte e vai abrir polo em Goiânia, já em 2023, tá? Mas a gente não tem turma hoje nesses polos. Hoje a gente está trabalhando só em Campinas. Então, a gente vai ter acesso a esses polos e vocês vão poder assistir nesses lugares aí algumas aulas, e a gente vai ter alguns critérios de como é que a gente trafega entre esses polos aí, caso queira assistir presencial, tá? Os programas, eles estão divididos aí, né, estrategicamente entre metodologia presencial e online, ou seja, você pode assistir a aula pelo modelo online, você pode assistir pelo presencial, basta que a gente esteja em contato, né? Preferimos presencial, principalmente quem é de Campinas, que a gente gosta de ver vocês no corredor. Eu, por exemplo, estou aqui na unidade de Campinas hoje, a gente está tendo aula presencial aqui, presencial e online, né? Enquanto a gente está tendo essa nossa conversa, tem professor dando aula, então a gente gosta muito do contato de vocês aqui, mas como a gente tem esse processo do curso live como uma alternativa para a gente poder abranger alunos que estão fora da região de Campinas, principalmente, né, para a gente poder ter mais aluno em sala. Então, a gente tem uma metodologia muito bacana no que tutor, assim, uma câmera bacana, a gente investiu em tecnologia para que a aula fique o mais próximo do real, uma câmera que acompanhe o professor em sala, que tem uma imagem boa, que tem uma câmera inteligente que a gente pôs em sala. A aula fica muito bacana, vocês vão ver. E essa integração da câmera com o que tutor deu um match bacana, as aulas estão muito boas, os alunos que estão em aula live estão gostando bastante também, porque ele assiste uma aula que é presencial no modelo live, que tem aluno presencial em sala, né? Que a gente chama de aula híbrida, está funcionando muito bacana, isso é por isso que a gente chama de estrategicamente entre presencial e online, a gente faz a aula aí com uma sincronicidade bacana e o professor é treinado para dar essa aula. Fica uma coisa muito dinâmica, muito jóia. E sempre que possível, a gente prefere que os alunos venham presencial. Tem professor que mesmo na aula online pede os alunos para vir presencial, quem puder. É claro, né? Tem uma turma nossa de gestão financeira que tem um cara que está assistindo a aula lá na Ilha de Marajó. Esse não vai vir presencial, né? Esse vai ser só live, mas à medida do possível, quem puder participar, é sempre bom estar aqui. E sempre que vocês quiserem vir também, quem for live, quiser vir nos conhecer, quiser conhecer a unidade, a gente tem uma unidade muito bonita aqui no centro de Campinas, podem vir aqui, as portas estarão sempre abertas para vocês, ok? Lembrando que as aulas presenciais, né, acontecem no sábado das 8 às 18, mesmo para quem está live, é a mesma aula, então o horário é o mesmo, e a gente está aqui em Campinas, São Paulo, bem no centro, fácil de chegar, fácil de sair, então estamos bem localizados. Será um prazer conhecer vocês e estar presente com vocês aqui. Esse é o nosso endereço, né? José Paulino, número 369, Campinas. Lembrando que o nosso telefone é o 3739-6420, que é o nosso geral. Mas fiquem tranquilos com relação a isso, porque o anjo da turma de vocês vai entrar em contato com vocês, vai disponibilizar o telefone corporativo dele e vai disponibilizar o WhatsApp corporativo dele, para ele ter um contato mais próximo. Então, o primeiro contato com vocês vai ser com essa pessoa, mas independente haverá sempre o atendimento presencial para vocês aqui por telefone. Lembrando, gente, a gente só não vai atender vocês por e-mail, tá? Porque a gente optou por não atender por e-mail, mas fora disso, a gente usa todos os canais para atender vocês. Tá bom? Sejam muito bem-vindos ao IBE. Eu desejo para vocês sucesso no programa de vocês. Espero que ele atenda todas as expectativas.
Geralmente a gente pede vocês para se apresentar, mas na aula inaugural o Marcelo vai fazer isso, então eu procurei não fazer para não ficar repetitivo para vocês, que eu tenho certeza que ele vai querer conhecer vocês na aula inaugural, que já deve estar pré-agendada aí, né? Então, essa a ideia era só a gente dar um avant-première do que é o IBE, do que é a nossa estrutura. A aula inaugural já vai ser no Kitutor, então era importante passar essas primeiras informações de plataforma, de conteúdo, para vocês não ficarem perdidos na primeira aula. Lembrando que no dia da primeira aula a gente coloca uma sala de apoio no Meet, vocês vão receber, caso você tenha alguma dificuldade para entrar no Kitutor, porque o primeiro acesso sempre, às vezes acontece um probleminha, né? Mesmo com as orientações, mas se tiver, a gente deixa uma sala de apoio aí das 8 até as 9 para ajudar você. Então, tive problema, não consegui acessar, tentei o Kitutor, o Clério me passou o link aqui, mas eu não consegui, não entendi, me enrolei. Entra no link do Meet lá, a Ellen vai estar lá, o Luizinho vai estar lá, o pessoal vai estar à disposição para ajudar vocês e orientar vocês como acessar a sala virtual. Vai colocar vocês dentro de sala de aula, sem problema, tá bom? Bom, um prazer em conhecê-los e eu coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, que queira fazer alguma pergunta adicional, de algum assunto que ficou pendente ou algo que eu não tenha abordado e que seja relevante para vocês nesse primeiro contato. Se alguém quiser, fique à vontade para se manifestar. Vou parar minha apresentação para eu ver o máximo de gente possível aqui, tá? Se precisar, eu volto. Acho que a Caroline mandou aqui, Clério. Amei a apresentação, sanou todas as dúvidas. Ah, que bom, bacana. Então, tá bom, pessoal. Não tendo dúvidas, então, eu desejo a vocês sucesso. Espero encontrá-los aqui. Quem puder vir presencialmente aqui, tomar um café, independente se é live, se é presencial, será um prazer. A gente vai estar aqui todos os sábados para atender vocês. Na verdade, a gente vai estar presencial no sábado, na segunda e na quarta-feira. A princípio, a gente tem equipe acadêmica presencial. Fora isso, vocês estão fazendo um trabalho de home office ainda, né? Mas nesses dias a gente vai estar presencial aqui, com certeza, tá? Fiquem à vontade. Obrigada, tá? Pela apresentação. Imagina, prazer em conhecê-los, sucesso para vocês.